Bienvenidos a las conferencias de CIMA, Movimiento de Cultura Espírita de Caracas, Venezuela. Inicialmente queremos darle unas indicaciones para que por favor mantengan sus videos y sus micrófonos apagados para no interferir en la conferencia. Y de igual manera los invitamos a visitarnos en nuestra página web CIMA, Movimiento de Cultura Espírita.org, en Instagram, CIMA Movimiento Espírita, en Facebook, Espiritismo Cardesiano Laico, en Twitter, Venezuela Espírita, nuestro canal de YouTube, CIMA Cultura Espírita Oficial, donde los invitamos a suscribirse para que les llegue oportunamente las notificaciones cuando publiquemos los videos. Y al finalizar la conferencia, los invitamos a realizar las preguntas por el chat para tener un orden y darles una respuesta oportuna. Con ustedes los dejo con la profesora Yolanda Clavijo, directora de CIMA, Movimiento de Cultura Espírita de Caracas, Venezuela. Bienvenidos, queridos amigos que nos acompañan en la mañana de hoy, desde diferentes países, amigos, a los miembros del Movimiento de Cultura Espírita CIMA. Les damos a todos la más cordial bienvenida a este espacio que ha sido diseñado para la difusión de la filosofía espírita en su visión kardecista, laica, libre, pensadora, humanista y progresista. Y también para los temas de las ciencias que le son afines. Hoy, sin más preámbulos, tomando una cita de esa bella canción, llevándome mi alma para no olvidar lo aprendido, voy a presentar a nuestro conferencista, un amigo muy querido del Movimiento de Cultura Espírita CIMA, el doctor Ademar Artu Choro dos Reis, médico sanitarista y profesor universitario, maestría en salud colectiva en UNICAM, Universidad en Campinas, doctorado en ciencias de la salud, Universidad Federal de Sao Paulo, profesor adjunto del Departamento de Medicina Preventiva, profesor de salud colectiva de la Facultad de Medicina de la Universidad Metropolitana de Santos y de la Facultad de Fisioterapia de la Universidad Santa Cecilia. Fue secretario municipal de salud de San Vicente y de San Bernardo da Campo, ministro de Estado de Salud de Brasil, orador y dirigente espírita vinculado al Centro Espírita Allan Kardec de Santos y al CEPEDOCI, Centro de Pesquisas y Documentación Espírita. Asesor especial de la presidencia de la Asociación Espírita Internacional CEPA, autor de los libros Magnetismo, Vitalismo y el Pensamiento de Kardec, Mecanismos de la Mediunidad, Proceso de la Comunicación Mediúnica, organizador y coautor del libro Perspectivas Contemporáneas de la Reencarnación, coautor del libro La Cepa y la Actualización del Espiritismo. Es uno de los organizadores de la colección Libre Pensar, Espiritismo para el siglo XXI. Y excelente ser humano, añadiría yo, y no hace falta que lo digan, es un queridísimo hermano. Le damos la más cordial bienvenida. Además, te dejamos en el uso de la palabra. Muchas gracias, querida amiga. Yo voy a hablar en portuñol, entonces yo pido perdón por no comunicarme muy bien en español. Voy a procurar ser lo más claro. Yo voy a hacer un esfuerzo muy grande para me comunicar en alguna cosa que sea la lenguaje común de los espiritistas de CEPA, que es la intención de la fraternidad, de la amistad, de la comunión de pensamientos e ideales que nos hacen ser tan generosos con la incapacidad de comunicación en la lengua oficial de CIMA, de Venezuela, donde tengo muy queridos amigos, amigas, una institución que tiene un lugar muy especial en mi corazón, ¿eh?
Yo estuve en Venezuela, en Caracas y Maracay, la primera vez en 1998, creo que una conferencia regional, y marcó de lá para acá mi relación de afecto con muchos compañeros y compañeras de cima, né? Claro que temos a referência de Grosvater, de Jonas Pura, dos grandes líderes espiritistas, mas tenho agora muitos companheiros queridos como Yolanda, né, com quem estou compartilhando a responsabilidade de escrever um livro que vamos lançar em muito breve, muito cercano. Então, eu penso que esses elos, laços, não sei se esta é a palavra em espanhol. Esta, né? São inquebrantáveis, são tecidos por muito tempo com respeito, com amizade, e assim que eu propongo fazer uma breve comunicação, uma reflexão que quero compartilhar com vocês sobre este tema que me é muito caro, que é o tema da reencarnação, mas não da reencarnação de um ponto de perspectiva comum, mas com uma provocação para que nós possamos refletir a partir de uma perspectiva diferente da que se coloca por la maioria de aqueles que se acercam do espiritismo, ou mesmo de aqueles que tomam a reencarnação sob a perspectiva oriental, sob a perspectiva do karma, né? Não, eu quero contribuir com vosotros com uma reflexão que tome como ponto de partida uma análise da reencarnação como um dispositivo para a autonomia, como uma ferramenta numa perspectiva, numa visão laica e livre pensadora. Eu vou compartilhar com vocês, eu vou pelo menos tentar fazer isso, uma apresentação para que vocês puedan acompanhar minha charla, talvez com uma capacidade de compreensão pouco mais alargada. Então, é nessa perspectiva de que eu compartilho com vocês. Na verdade, este é o tema de um capítulo deste livro, publicado por la CEPA, por la CEPA Brasil. Temos acá Jailson, temos Homero, queridos companheiros que Alcione, que são dirigentes de CEPA Brasil, que junto com la CEPA publicaram este livro com os principais trabalhos que foram apresentados em 21º Congresso Espírita Pan-Americano, que se realizou em la Ciudad de Santos, sob minha presidência, em 2014. Esse livro foi organizado por mim e por meu companheiro Ricardo Nunes, uma grande figura, muito querido amigo, e tem um conjunto de contribuições muito importantes, né? Eu não vou acá ler cada um dos capítulos, mas quero compartilhar com vocês a felicidade de termos Félix Ortega, o professor Ortega, com nós outros como um dos coautores do livro, e na verdade minha charla hoje tem como referência este capítulo que eu publiquei neste livro, né? E apresentei em el Congresso de Santos. E minha reflexão parte da ideia de que há uma enorme dificuldade por parte da ciência, da sociologia, das ciências sociais, das ciências biológicas, de tentar compreender como se dá o processo evolutivo, como se dá a produção de nossa existência em el mundo atual. Desde Darwin, contemporâneo de Allan Kardec, que nos brindou com a teoria sobre a evolução das espécies, há aqueles que pensam que somos produtos
de um processo de seleção natural dentro de um modelo de evolução biológica que compreende unicamente dimensões materiais. Ou seja, as regras da natureza são dadas por la evolução, pelo processo de seleção natural. Há aqueles que no campo da sociologia, da psicologia social, das ciências humanas, buscam tentar compreender o que somos, como interagimos com nós outros, com as outras pessoas, como nos constituímos como um agrupamento humano em sociedades humanas a partir de uma visão estrutural funcionalista, muito sofisticada por la perspectiva de la teoria de los sistemas. São autores fundamentais como Parsons, como Katz-Keen, que trabalham com a perspectiva de que nós outros agimos, nos comportamos, nos quedamos como ser a partir das relações que são dadas por nossa vida em sociedade, e porque a sociedade impõe normas por meio de um conjunto de leis, de estatutos, de funções que nos atribuem roles, nos atribuem atribuições especificamente, e por um conjunto de valores que se quedam em el campo normativo, exigindo uma compartição de valores, de sentidos para a vida. Então, inescapavelmente, o homem, o ser, se estrutura, se comporta, se compõe em sociedade a partir da conjugação de estas condições. E quando escapa, quando não se comporta, como não se mantém tal qual programado, é porque, por alguma razão, alguma dessas coisas não vai bem. Então, é uma disfunção do sistema que necessita ser corrigido, alterado, cambiado por el aperfeiçoamento das leis, das normas, das funções ou dos valores. Mira, mesmo os autores que pensam a sociedade a partir de pressupostos materialistas do materialismo histórico, como Althusser, também não escapam desses autores que formulam sua visão de como se pode pensar o homem, o ser e a sociedade a partir de uma perspectiva que não que não parte do materialismo histórico. Mira, eu penso que é muito importante compreender que mesmo cientistas sociais fazem uma importante crítica à teoria de sistemas, quando eles afirmam categoricamente que os sistemas sociais não são sistemas naturais, que é necessário admitir a implicação da história, do livre-albedrío, da gana, da intencionalidade, da razão e da subjetividade que habita o espírito humano e que não está presente em outros sistemas naturais. Mira, Sartre, Jean-Paul Sartre, grande filósofo francês, nos traz uma contribuição muito interessante, nos aporta uma contribuição, quando ele nos disse: o homem é condenado a ser livre. Há uma margem de liberdade mais além da determinação externa. Mira, isso é muito importante, porque quando nós outros pensamos estes autores, que são aqueles que hoje, em la perspectiva de las ciências, de la filosofia, de la sociologia, têm a hegemonia da explicação de como se comportam os homens, eles não pensam desta forma. A perspectiva de uma margem de liberdade, em que o homem está condenado a ser livre, não é tomado com uma visão hegemônica, ou sim uma visão contra-hegemônica da explicação do que é o ser. E a crítica ao determinismo parte da ideia de que as pessoas se diferenciam das coisas pela leite de que experimentam o mundo, mientras as coisas se comportam como em el mundo. Há vários autores, eu não vou aqui aprofundizá-los por agora, porque não temos tempo, mas que vão a trazer profundas contribuições
nessa perspectiva. Somos marcados, sim, pero temos liberdade de actuar, né? E esta é uma compreensão muito importante para que possamos pensar a perspectiva de como se comportam essas coisas. Quando trazemos essa discussão para o campo do espiritismo, somos obrigados a pensar que a visão espírita que majoritariamente se formou sobre o tema de como se dá nosso processo evolutivo, nosso processo de progresso individual e coletivo, é marcado por uma visão profundamente determinista. Mira, eu trago um pequeno trecho de um livro de André Luiz, né, por la psicografia de Chico Xavier, em el libro Missionário de la Luz, onde André Luiz reporta o processo reencarnatório de um espírito chamado Segismundo. E ele nos conta que Segismundo se prepara para reencarnar, reduzindo su superespírito ao tamanho de um nino antes da fecundação. E os mentores espirituais entregam Segismundo a los padres em um processo de assimilação mental. Depois do ato sexual, que eles não assistem, são apartados, os mentores escolhem o espermatozoide mais conveniente para a fecundação. Dirigem seus influxos energéticos de forma que ele mesmo haja êxito em fecundar o óvulo. Mira, todo um processo muito especificado, muito controlado, muito determinado, muito protagonizado externamente por agentes que fazem que todas as coisas caminhem como deveriam, em sua opinião, caminhar. E nesse momento, as atenções se vuelven novamente para a forma reduzida del espírito reencarnante, Segismundo, passando os mentores a coordenar a conexão del perispírito ao óvulo que vai a ser fecundado. Estando perispírito e óvulos conectados, o processo caminha normalmente hasta o nascimento. Mira, é assim que André Luiz reporta, como um periodista, um processo reencarnatório que em el livro e depois na película, que não sei se está disponível em espanhol, mas está em português, chega a ter um Ministério de la Reencarnação com múltiplas especialidades. Então, é toda uma visão pré-determinada de que aquele espírito Segismundo deveria reencarnar com aqueles padres naquele óvulo específico que tinha sido separado para que se pudesse cumprir uma perspectiva, uma trajetória reencarnatória dada a priori por la disposição ou por la necessidade evolutiva que aquele espírito teria discutido, teria pactuado com os responsáveis, os mentores espirituais responsáveis por la reencarnação. Eu não consigo compartilhar com esta ideia. Eu penso que me parece muito mais uma novela ficcional, uma bela novela ficcional, uma novela que tem capacidade de provocar as pessoas para que pensem sobre o processo reencarnatório, mas que é impossível de explicar a diversidade humana. Não se fecha com a situação que nós outros compreendemos. E daí eu penso, as características humanas complexas são regidas primariamente por la natureza ou por la cultura? Regressando à discussão anterior, a pergunta que se impõe entre os científicos sociais, e mesmo aqueles que estudam o espiritismo, é como se dá, o que predomina, o que explica nossas características humanas. Nós somos seres dotados de heteronomia, ou seja, somos plenamente determinados ou temos algum grau de autonomia em la produção? O que somos nós outros? Como nos comportamos em la situação? Vuelvo agora aos conceitos de la genética.
Nós somos fuertemente marcados por nosso patrimônio genotípico. O genoma permanece constante toda a vida e não determina o fenótipo. Determina uma gama de fenótipos possíveis, uma norma de reações, alternativas de desenvolvimento e de metabolismo que podem ocorrer em los portadores de dado genotipo em los distintos ambientes possíveis. O fenotipo, por outro lado, nos apresenta nossas características observáveis e variáveis, nossa aparência física, nosso estado de saúde, nossa emoção. Qual fenotipo vai concretizar-se? É uma discussão ainda em aberto para a ciência. De um lado, estão aqueles que creem que o comportamento humano é explicado, é geneticamente programado. De outro, os que consideram que somos produtos da educação e não da natureza. Mira, acá os científicos do campo das ciências da vida, acá os científicos de los campos de las ciências sociais, cada um com mais certeza de suas explicações do que outros, mas com enorme dificuldade para explicar o que efetivamente nós somos outros. Qual fenotipo vai concretizar-se? Tem sido a pergunta. Em los últimos anos, houve um aumento das evidências de que muitas das características comportamentais são, pelo menos parcialmente, influenciadas por variações em el ADN, ou DNA, como falamos em português. Estudos sugerem que comportamentos humanos complexos podem ser moldados por alterações em um único gene, de tal maneira que não é possível desconsiderar as contribuições que vêm do campo da ciência da genética, das ciências da vida, que estão aportando, embora não tenham capacidade de explicar todos os fenômenos. Alguns pretendem que uma situação que vai além de lo minimamente razoável, pretendem correlacionar um gene e indicar onde se encontra o gene da inteligência, da felicidade, da homossexualidade, da promiscuidade, da religiosidade, da infidelidade. Busca de novidades, por exemplo, dando campo para o surgimento em Estados Unidos de uma psiquiatria genética que se aparta da dimensão psicossocial de las personas. Eu creio que a absolutização da genética, com a tentativa de identificar um ADN ditador, um gene egoísta, um gene responsável por o alcoolismo, pela adicção por drogas, é, na verdade, uma grande tonteria. Mas há segmentos de los científicos que caminham neste sentido. Eu penso que o fenótipo que vai prevalecer depende do ambiente, depende de suas interações com o genótipo, mas depende, em la abordagem espírita, também, e não somente como queira creer André Luiz com o exemplo de Sigismundo que eu trouxe a vocês, também da dimensão espiritual que conforma este complexo unitário e energético, matéria e espírito, que compreende a lo que nós, como seres encarnados, somos, em essência. Insisto, em minha opinião, a partir de uma perspectiva espírita, de uma abordagem espírita, somos, sim, produtos da natureza. Somos, sim, produtos da cultura, mas somos também seres de dimensão espiritual que conformam este complexo e que explica, de alguma forma, toda nossa complexidade. Ou seja, dependemos do ambiente, de suas interações, dependemos muito, para responder a esta pergunta, de compreender nossa natureza mais profunda, mais essencial.
no hay, en mi opinión, una programación genotípica de la dimensión intelectiva y cognitiva del ser. Yo creo que el avance de las investigaciones tenderán, en parte, a corroborar la concepción que admite una dimensión no material de la existencia y de la reencarnación. No creo que la ciencia, nos módulos actuales, todavía, probará la existencia del espíritu. La ciencia no se pone esta pregunta. Mas yo creo que es posible que una dimensión no material de la existencia va a avanzar a partir de las investigaciones científicas. Porque somos, como disse, um complexo existencial muito mais unitário. Me penso muito como nos contribuiu Humberto Mariot, grande espiritista argentino, que nos brindou com uma reflexão no qual ele nos disse: el ser espiritual não é consequência del corpo físico. El espírito é a essência divina que avança através de los tiempos, levando-se consigo todos os conhecimentos adquiridos. Em la perspectiva espiritista, la muerte no es el fin. La vida es un continuo que no se queda, que no termina, que no se encerra con la muerte del cuerpo físico. Esta visión dualista reconoce la necesidad de la dirección por parte del espíritu inmortal. E isso proporciona, como dizia el grande espiritista brasileño Jaci Herres, uma nova mirada ao homem e ao mundo, uma nova perspectiva. Rompe com a perspectiva limitada que nos aporta as ciências da genética, das ciências da vida. Rompe com a perspectiva também limitada das ciências sociais, das ciências humanas. Mais allá, aporta, compreende, abarca, integra as perspectivas das ciências biológicas e humanas, mas aporta uma nova perspectiva, que é exatamente da direção por parte do espírito mortal de este complexo que nos forma. ¿Por que nós somos reencarnacionistas nesta perspectiva? Porque poderíamos simplesmente nos quedar nesta perspectiva. Temos um espírito que é imortal, como pensam muitas das filosofias, muitas das religiões cristianas ou não cristianas. Mas por que então aportamos como um dos princípios fundamentais da filosofia espírita a perspectiva reencarnacionista? Eu penso, e em sábado passado, Jonas Pura nos brindou com uma grande conferência por ocasião dos 76 anos de minha instituição, Centro Espírita Allan Kardec, de São Paulo, Brasil. E ele também trouxe uma expressão que nós devemos a Paul Dubier, quando ele, analisando por que somos reencarnacionistas, afirma uma coisa muito interessante e que eu penso que é muito sensível e profunda para compreendermos por que a teoria da reencarnação é tão potente. Porque é uma teoria totalmente satisfatória do ponto de vista filosófico, social, porque é extremamente racional, porque é claramente creíble a partir das evidências científicas e porque, do ponto de vista moral, científico, filosófico, hace todo o sentido. Mira, eu penso que a reencarnação é de los fundamentos espiritistas lo que mais se comunica com o pensamento filosófico, social e de las ciências humanas. É mais possível que isso aconteça. Mira, e é por isso que eu penso que entre os princípios filosóficos do espiritismo é fundamental compreender e aprofundizar a perspectiva da reencarnação. Por quê? Porque penso que é ainda um tema sujeito a la confusión y la mistificación, como son los otros también que se aportan a partir de la filosofía espiritista. Sea por la curiosidad, sea porque todos quieren ter sido en una reencarnación retrasada un personaje famoso,
Ninguno quer ser uma pessoa simples da sociedade, da comunidade, campesino, uma dona de casa. Por quanto tempo leva cada reencarnação? Quanto tempo, quantas vidas temos que fazer? Onde se queda a sede da memória? Sua influência nos comportamentos humanos? Como se introduz o tema de reencarnação com a vida em outros planetas? É possível utilizar como uma ferramenta para os processos terapêuticos de vidas passadas? Mas lá, temos outros problemas que a reencarnação ha sido muito mal utilizado para explicar. Por exemplo, quando se usa a lei de causa e efeito para cerrar qualquer discussão e atribuir a todas as misérias humanas, todas as dificuldades, todas as situações, a lógica do fatalismo e do determinismo numa perspectiva irracional. Se quedou no avião é porque tinham lá oficiais nazistas que estavam todos reunidos por la espiritualidade, porque tinham que morrer juntos para pagar sus... não é possível crer nisto. Se tem muitas e muitas histórias que são absolutamente incríveis, que são atribuídas à lei de reencarnação. A reencarnação com um processo tutelado por la espiritualidade. Mira, como eu trouxe o exemplo de André Luiz, por la mediunidade de Chico Xavier. Um processo tutelado. Aos 56 anos, a pessoa tem que ter um acidente vascular cerebral porque foi colocado uma marca em seu DNA reencarnatório por influência do perispírito. Eu não posso acreditar que a vida se cumpra desta maneira. A vida é muito mal marcada por as leis da natureza. A reencarnação com uma justificação para a desigualdade, para a pobreza. É uma pobreza mental querer justificar nosso estágio de evolução individual e coletiva, nossa incapacidade de cumprir as leis de amor, caridade, justiça social, de solidariedade, e fazer a justificação a partir da reencarnação. Ou para a reencarnação como razão de toda a sorte de desgraça humana. Até para a legitimação de linhas sucessórias de poder em la política, em el centro espírita, em el movimento espírita, em todas as coisas. Ou para explicar ou intentar explicar as enfermidades reencarnatórias. Eu que não penso que a dimensão mental de um espírito pueda interferir em seu processo reencarnatório, mas querer explicar que todas as pessoas que têm uma determinada enfermidade é porque retira de nós toda a responsabilidade por los atos. Os padres se drogam, se hacen autoconsumo de drogas injetáveis, de heroína, e o bebê, o chico nasce com uma formação congênita. Se estava programado que ele tinha que nascer, não acredito. Eu penso que aquele espírito reencarnante vai ter uma grande oportunidade, uma difícil oportunidade de viver suas experiências a partir daquela situação. Mas a responsabilidade não é da espiritualidade, a responsabilidade é especificamente daqueles padres que tomaram tais decisões. Então, é muito complicado quando eu penso que, por exemplo, e aqui eu coloquei, eu fiz de propósito homossexualismo, porque a explicação de las orientações sexuais serem explicadas por la lei de reencarnação é uma tonteria, em minha opinião. Assim como já vi, e há muitas teorias nesse sentido, que o alcoolismo e drogadicção são também características reencarnatórias. Eu penso que a grande perspectiva, que a visão laica e livre pensadora do espiritismo, libertadora, é pensar a reencarnação não mais como castigo ou como culpa. É romper com esta visão que é fortemente marcada por la concepção judaico-cristiana. É preciso pensar que somos efetivamente seres, espíritos imortais, que o espírito preside os fenômenos psíquicos,
que la vida es la expresión de un fenómeno material y espiritual, y que somos lo que nuestro cerebro, nuestro arcabouço corporal nos permite ser, y no todo lo que nuestro espíritu es o ha sido. Es o ha sido. El ser vivo está sujeto a la evolución. El hombre, el ser, es un ser de múltiples existencias. El hombre y las mujeres somos seres de múltiples existencias. Somos resultado de lo que el hombre es resultado de lo que construyó en vidas sucesivas. Ele experimenta diferentes personagens e el inconsciente conserva os dramas fundamentales de cada existência. No el detalle de cada una de las existencias, mas los dramas, los aportes esenciales para construir nuestra personalidad, para construir o que em essência nós outros somos. Los espíritos tienen su trayectoria evolutiva desde el átomo hasta los seres más superiores de la creación. Somos sujetos de nuestros destinos y para isso contamos con el libre albedrío. Somos, por tanto, en mi opinión, a partir de esta perspectiva espírita, una dobra en portugués, un plegado. Somos al mismo tiempo autonomia e determinação. Quanto menos evoluídos somos, enquanto ainda estamos em nossos estágios iniciais de evolução intelecto-moral, somos mais determinados do que temos autonomia. Temos mais determinação que autonomia. Mas, a partir do momento em que vamos evoluindo, encarnação a encarnação, e por isso que reencarnação se coloca como nosso dispositivo para a produção de nossa evolução, como dispositivo de produção de autonomia, vamos tendo a possibilidade de fazer nossas escolhas, vamos definindo nossos destinos, vamos nos responsabilizando por eles. Então, continuamos de alguma forma com determinações que são de ordem materiais, genéticas, determinações que são de ordem sociais, humanas, de nossa vida em sociedade, mas somos cada vez mais um ser que vai emergindo com autonomia para a tomada de decisões, ainda que marcados sempre por essa dobra, por esse plegado que somos em essência. El ser, portanto, é el sujeito, el protagonista de sua própria história, que é plenamente responsável de lo que é e de las circunstâncias em la qual se encontra. Somos, como nos ensinou o grande filósofo brasileiro Herculano Pires, co-construtores del universo. Não somos mero passivos personagens. Não somos mero e passivos viajantes. Somos criados por Deus, a inteligência suprema do universo, os co-construtores do universo. As lições que experimentamos, acertos e erros, melhores habilidades, preferências, virtudes e aptitudes, tudo isso vai se construindo como nosso gran acúmulo de experiências. É nosso grande, não sei se habla assim em espanhol, nosso baú, aquilo que em essência vamos guardando em nosso interior mais íntimo, né? Me gusta muito esta expressão do grande Charlie Chaplin, que nos brindou com uma Cecília frase que eu quero compartilhar com vocês. Ele nos disse uma coisa, mesmo em situações mais difíceis, nos faz a pensar assim: se as coisas não saíram segundo o planeado, puedo estar feliz de ter hoje para começar de novo. El dia está por delante de mim, esperando ser lo que quiera. E aqui estou eu, el escultor que pode darle forma, porque tudo depende solo de mim. Não sei se é assim que se traduz, mas tudo depende de mim. Sou eu
que tenho que, sim, depende de mim, mas dentro daquele contexto de determinação e autonomia, né? Mas depende de mim. Então, penso que todos somos hermanos em diferentes situações de aprendizagem. Isso traz uma perspectiva muito diferente para compreender nossos distintos momentos em la sociedade, em la natureza, né? E nos remete a uma dimensão ética muito profunda, porque o desenvolvimento intelectual e moral, individual e coletivo, é a clave para a evolução consciente do espírito e da humanidade. Porque nós estamos incompletos se tentamos transformarmos sem ter em conta a sociedade que nos rodeia. Não há reforma íntima. Não há uma reforma aislada. Não há uma situação de salvação individual. Primeiro, porque não se tem culpa, não se tem castigo, não se tem perda, não se tem uma situação de que não temos perspectivas de nos construir em torno da felicidade e da evolução. Mas, se tentamos voo solo, uma perspectiva individualista, não é possível, porque, ao mesmo tempo, o desenvolvimento intelectual e moral, quando vão a se construindo, né, vão nos clamando, vão nos convocando, invitando a atuar de uma forma consciente para o progresso da humanidade. Então, eu penso que é interessante trazer também uma perspectiva de uma pessoa muito importante chamada Carl Jung, grande psiquiatra, grande psicanalista, né, que em uma de suas obras escreveu uma coisa muito interessante. Tenho a clara impressão de que minha vida é uma história sem princípio nem fim. Tenho a sensação de ser um fragmento histórico, um apartado ao que lhe faltam os anteriores e os seguintes. Bien puede que haya vivido em siglos anteriores, lleno de perguntas que não pude responder. E me imagino que tendré que nascer de novo porque aún não he cumprido a tarefa que me asignaram. Mira, é uma perspectiva muito diferente. Não tenho que nascer de novo porque tenho que pagar alguma coisa, porque tenho que expiar uma culpa, um castigo, mas porque ainda não he cumprido a tarefa. Não tenho cumprido minha jornada, minha perspectiva. Portanto, a perspectiva, a reencarnação nesta perspectiva, então se coloca como um dispositivo para a evolução consciente, porque traz uma visão amplificada da vida, porque é uma liberação para o espírito, porque é uma nova dimensão para a vida e para a morte. A visão espírita contemporânea nos invita a pensar o espiritismo, que o espiritismo não tem caráter salvacionista. Não é o único possuidor da verdade, nem reivindica hegemonia em nenhum âmbito do conhecimento, senão para subsidiá-los, com seu aporte específico, seus princípios fundamentais. Não sou aquele que pensa que o espiritismo tem que ter verdade para tudo, resposta para todas as perguntas. Temos que aportar nossas grandes contribuições. E o grande aporte do espiritismo está em sua filosofia. Está em la visão sobre a existência do espírito, sobre a imortalidade da alma, sobre a reencarnação como dispositivo de evolução infinita e a educação para a morte que o espiritismo aporta como nenhuma outra contribuição. Não há similitud. O espiritismo é um diferencial em la produção de uma educação para a morte. Portanto, é necessário romper com os esquemas mentais criados e estratificados por la repetição e la experiência e os ciclos reencarnatórios basados em el espírito. É indispensável para qualquer renovação positiva e real, né, que nós outros possamos rever
las concepciones actuales sobre la evolución y la reencarnación, romper con los límites de la culpa y el castigo divinos, entendiendo que nosotros, seres inmortales, inteligencias individuales que se componen en colectividad, estamos destinados a la victoria, a la felicidad y no al dolor y la derrota. Yo quiero repetir, somos destinados a la victoria, a la felicidad. No somos destinados al dolor y la derrota. Entonces, yo gostaria de caminhar para la conclusión de mi contribución para estas reflexiones, Cecilia's reflexiones, aportando también un testículo de Victor Hugo, el grande filósofo y escritor espírita francés, que en uno de sus libros escribió: cada vez que morrimos, ganamos más vida. Las almas se mueven de una esfera a otra sin pérdida de personalidad, volviéndose cada vez más brillantes. Yo soy una alma. Sé bien que entregaré a la tumba lo que no soy. Tierra, no eres mi abismo. Toda la creación es un ascenso perpetuo del bruto al hombre, del hombre a Dios. Despojamos cada vez más de la materia. Involucramos cada vez más en el espíritu. Esa es la ley. La visión espírita contemporánea nos brinda con la idea de que el espiritismo contempla la evolución natural de la humanidad y no comparte los conceptos de culpa, pecado y castigo. Es un deber urgente de los espíritas comprometer-se nesta perspectiva de uma visão espírita contemporânea, de produzir sua evolução individual, intelectual e moral, mas sem se apartar do compromisso de criar uma sociedade justa, fraterna e solidária, onde o amor, a alegria e a paz sejam ideal de todos, a partir de las enseñanzas de Allan Kardec. E desta frase, desse trecho muito sencillo de suas ideias, que nos invita a pensar que nascer, morrer, renascer aún, progressar sem cessar, tal é a lei. E eu concluo, agora de verdade, brindando a vocês com epitáfio que está escrito, registrado em el tumba de uma grande figura da história da humanidade, que é Benjamin Franklin, né? Que morreu em 1790, portanto, muito tempo, cerca de 6 décadas antes da publicação do Livro de los Espíritos, mas que nos deixou com uma enseñança que eu quero compartilhar com vocês para cerrar minhas palavras. Mira que bela reflexão, que grande reflexão nos traz Franklin. Aqui yace o corpo de Benjamin Franklin, impressor de ofício, semejante a la página de rostro de livro viejo, privado de título dorado. Pero no se perderá la obra, pues reaparecerá em nueva edição, revisada e corrigida por el próprio autor. Gracias. Excelente conferencia, Ademar. Vamos a abrir el lapso de preguntas. Veo por aquí algunas, ya de una vez muchas felicitaciones, pero también veo algunas preguntas. Por favor, Yacira. Una pregunta de José Arroyo. Ademar, muchas gracias por tan clara conferencia.
¿Consideras que la reencarnación abordada con una perspectiva racional se distancia de cómo se explica la vida y la evolución según otras doctrinas reencarnacionistas? Mi querido Arroyo, me gusta muito abraçar-te e miro agora que na lista de participantes há queridos companheiros de muitas partes do mundo, né? Então, muito feliz de estar com vocês. Quero abraçar a todos e todas vocês. Eu penso que sim, querido Arroyo. La visão contemporânea da reencarnação, que nuestra visión libre, pensadora, laica, permite producir y ofertar a la humanidad, es muy singular en relación a otras perspectivas de uso de la reencarnación. No apenas de las filosofías orientales, de las religiones orientales. Yo llamé atención en el inicio de mi charla del capítulo de Félix Ortega, nuestro compañero venezolano, que trae en el libro exactamente una contribución para mirada de la perspectiva de la reencarnación en otras filosofías. Mas yo me refiero específicamente a las perspectivas de la reencarnación en el mundo occidental. Aquelas que se aprenden de determinadas religiones ou filosofias esotéricas, daquelas que se tem quando se mezclan os conceitos judaicos, cristianos, católicos, porque há uma grande parte das pessoas que são católicas, que são evangélicas, que passam a assimilar a reencarnação com uma teoria, né? Mas que mantém as explicações, porque é muito fácil para eles justificar toda a ordem de desgraça humana, personal ou coletiva, por essa perspectiva. E há, infelizmente, uma grande parte dos espíritas religiosos, dos espíritas que tomam a perspectiva da religião numa perspectiva de culpa e castigo, como tive a oportunidade de falar durante minha conferência, né? A partir de uma leitura, de uma visão da lei de causa e efeito muito estreita, muito marcada, com uma perspectiva que não compreende, que não considera a perspectiva de livre albedrío, de la libertad, que é constitutiva de nuestra vida, de la naturaleza. Então, hacen uma explicação. Eu vou dar um exemplo, né? Em Brasil, houve há cerca de 10 anos, 15 anos, não me lembro muito bem, mas alguns anos, uma situação muito trágica em la cidade do Rio de Janeiro. Houve um assalto, Yolanda, quando um assalto, e uma madre estava com seu filho de 6 anos em um coche. E eram jovens, muito jovens os assaltantes, colocaram suas armas sobre a ventana do coche e sacaram a madre do carro. Em la pressa para entrar em el carro e saírem, a madre tentou retirar a criança, o chico que estava em el banco de trás do coche. E a criança estava com o cinto de segurança, a cinta de segurança. Não sei se é assim que se chama também. Sim, o cinturão de segurança. E seu corpo ficou para lá fora do carro. E os assaltantes arrastaram por alguns quilômetros, o corpo da criança. Uma morte muito trágica, uma situação muito trágica. Mira, 2, 3 meses depois, apareceu uma mensagem de origem mediúnica que dizia que aquela criança, aquele chico, era um militar, um capitão, não sei como se chama a patente, mas um militar romano que colocava os cristianos em las vigas
né? E que arrastavam os cristianos para morrerem em Coliseu e outros cenários. E que então, 2000 anos depois, aquele espírito precisava morrer da mesma forma para pagar seus erros. E uma visão como essa é muito mais comum do que nós outros imaginamos. ¿Por quê? Porque é uma explicação, primeiro, muito embora insuficiente para a complexidade da vida, ela tem a apresentar uma explicação para aqueles que estão em grande sofrimento por la morte, por la enfermidade, por la situação de tragédia social, por alguma situação. Então, se apegam àquela explicação e a tomam como uma verdade. É muito mais difícil imaginar que temos uma profunda injustiça social, que aqueles 6 jovens assaltantes vão a ter sua responsabilidade individual. É claro que tem, mas que isso não explica uma situação de profunda injustiça, de não ter condição de educação, que não tem famílias estruturadas, que não tem, ou seja, nós outros teremos uma tendência de querer dar explicações simples, né? Para problemas complexos. Problemas complexos exigem respostas também complexas. Então, pensar na dimensão biológica, pensar na dimensão histórica, social, cultural, econômica, pensar nesta dimensão espiritual traz mais dificuldade, mas penso que é mais compatível com os desafios de pensar do ponto de vista filosófico quem somos, por que estamos aqui, para onde vamos, por que sofrimos, enfim, as perguntas essenciais da filosofia. Tienes una pregunta en portugués que le voy a dar lectura de A.C.A. Morin, Arthur. En vez de la novela de los espíritus dirigiendo espermatozoides, ¿no sería más racional que el propio espíritu, vinculado naturalmente por el pensamiento a la pareja, influye en la concepción? ¿No sería aleatorio del relacionamiento entre ellos? Mira, Amorim, querido Amorim, se nós temos muitas dificuldades para compreender o processo de embrionário, de desenvolvimento do feto, do embrião, a partir da perspectiva biológica, da perspectiva genética, muito mais difícil para nós é compreender as distintas dimensões da perspectiva espiritual. Eu creio que o que vocês aportam é, em minha opinião, também mais plausível, né? Eu penso que há processo natural de evolução. Mira, e lá Milton Medran tem aportado sempre uma perspectiva muito interessante sobre as leis morais, né? E é necessário compreender que as situações morais não se dão apartadas das leis da natureza, né? Se nós temos por constituição do universo 2 princípios, o princípio material e o princípio espiritual, é necessário compreender que há dinâmicas naturais de evolução destas 2 essências que nós somos, da matéria e do espírito. Então, a dimensão das leis da natureza são as dimensões da natureza. O processo biológico de reprodução é processo biológico. Mira, 1/3, em cada 33% de cada vez que uma mulher se embaraça, se produz abortamento natural. É mais ou menos essa a proporção de abortamentos naturais. Ou seja, a própria natureza tem processo natural de seleção que está
se oferecendo cotidianamente. As mulheres, às vezes, nem sequer se percebem que embaraçaram. Houve uma anidação, 2, 3 dias depois, o retardo da menstruação é muito pequeno e ela não percebe. Então, a vida vai acontecendo. Todas as vezes que há uma fecundação, necessariamente vai haver a ligação de um espírito, vai haver toda uma ação intencional do ministério da reencarnação ou do próprio espírito, quando nós sabemos que grande parte dos espíritos em estágio evolutivo atual sequer tem noção de seu estado de consciência em mundo dos espíritos, que reingressam na reencarnação muitas vezes sem sequer saber que morreram em la outra, dado seu grau ainda pouco claro de evolução espiritual. Então, eu penso que é possível, sim, que nós tenhamos uma psicosfera quando estamos em situação de grande sofrimento, de grande culpa, de grande remorso por, não sei se em espanhol é remorso, quando se tem um sofrimento por um mal causado a outra pessoa. Remordimento, né? Se temos uma situação dessa, de alguma forma, quando nós vinculamos energética e perispiritualmente aquele embrião em desenvolvimento, sim, podemos fazer algum grau de alteração. Mas também é possível pensar que as alterações são frutos da natureza, de uma exposição por raio-x, por uma exposição a uma drogadicção, por uma situação que sempre haverá a servir como uma experiência para o espírito reencarnante, para a família que vai criar, para a sociedade que vai acolher esse ser. Sempre, em todas as situações de aprendizagens. Então, eu penso, sinceramente, querido Amorim, que nós criamos uma novela ficcional de que todo o processo reencarnatório é tutelado, que todos aqueles espíritos têm condições de escolher qual embrião vai habitar, em que padece. Sim, é possível em situação? Sim, temos que estudar muito, mas eu penso que a vida opera muito mais por as leis da natureza e aquilo que em essência nos traemos de uma reencarnação para a outra, não são as coisas mais comuns, senão as coisas mais essenciais, os tesouros mais profundos, os acúmulos, as grandes lições que tuvimos em las reencarnações anteriores, e não os artefatos superficiales, incluindo aqueles mentais. Porque muitos de nossos artefatos mentais são periódicos, são temporais, não são essenciais. Quando eu me formei em homeopatia, né, havia uma figura muito interessante de um professor usava, que é a figura da cebola, né? Aparentemente nós somos a primeira casca, a primeira camada. Não, nós somos. Nós somos a segunda, nós somos a terceira. O espírito é a essência, né? E aprofundizar nossa capacidade de compreender quem nós outros somos, é necessário compreender o que somos em essência, em nosso interior mais profundo, e não em la superficialidade. As novelas ficcionais que tramam o processo reencarnatório, quase sempre ficam nos aspectos superficiais. Mirem, os aspectos superficiais, aqueles que não são essenciais para definir ou para, de alguma maneira, compartilhar a experiência que vamos a ter em nossa nova reencarnação. Aquí tienes otra que también es en portugués, por eso te la voy a leer yo, además de Homero. Además, felicitaciones, excelente conferencia. El espíritu, no todos, proyecta una nueva existencia, si planea eso, no somete a un límite sus potencialidades. Do que nós aprendemos com a análise da filosofia espírita
com os aportes que os espíritos nos dão em El Libro de los Espíritos, é que as questões mais essenciais podem ser, de alguma maneira, programadas. Programar não significa cumpri-las. Significa uma intenção. Significa uma reflexão profunda. Eu pretendo... Alguma coisa que nós intentamos fazer todas as vezes que vem lá na atividade e é o novo ano. Ano que vem eu vou parar de fazer isso, eu vou caminhar, eu vou perder peso, eu vou ler muitos livros. Ou todas as vezes que hacemos cumpleaños, também, né? Temos uma tendência. A reencarnação é isso. Aqueles que têm em la erraticidade, capacidade de reflexionar sobre seus erros, sobre seus sofrimentos, sobre suas necessidades evolutivas, podem intentar, mas num processo muito mais filosófico, muito mais psicológico do que numa dimensão material. É isso que é difícil para as pessoas entenderem. Mira, se eu quero ser uma pessoa melhor em la próxima encarnação, se eu quero tentar me relacionar com as pessoas que eu não tenho, eu sou violento, eu tenho uma incapacidade de ter respeito por las pessoas, eu posso tentar em la próxima encarnação, eu preciso avançar porque reconozco que tenho uma dificuldade, porque tenho problemas, porque sofro por causa disso, porque eu quero ser feliz, eu quero construir um processo evolutivo, intelecto, moral, e para isso não posso continuar sendo mal para as outras pessoas. Então, eu posso, se tenho condições. Mira, eu quero insistir porque o que através da mediunidade, das experiências que nós temos, e creio que em cima, e é uma experiência compartilhada por vários outros de vocês, muitos espíritos não têm condições de sua situação. Muitos espíritos não chegam em la erraticidade a uma situação de que têm uma clareza, reconhecem suas dificuldades, suas limitações e se reprogramam por uma nova existência. Muitos vão com seus ódios, com suas dificuldades, com seus rancores, com seus sofrimentos, com seu desejo de vingança, de fazer mal para os outros. Sim, aliás, é para isso que existe a reencarnação, para que nós possamos continuar progredindo. Agora, a partir de um determinado momento, é possível que nós pegamos a possibilidade de fazer uma certa programação de desejos, de intenções. Mira, incluo quando não temos mais a necessidade da reencarnação na perspectiva de um aperfeiçoamento personal, mas muito mais de uma perspectiva missionária, de apoiar os espíritos como os grandes espíritos, os espíritos mais evoluídos, regressam com nós para cumprir certas missões, certas possibilidades. Mas mesmo assim, se sujeitam às leis da natureza. Isto, por exemplo, nos diferencia de parte do espiritismo de origem cristiana, que atribui, por exemplo, a Jesus, né, uma espécie de situação especial, como se ele não tivesse reencarnado, múltiplas reencarnações, e construído seu estado evolutivo a partir de seu esforço, de seu crescimento moral, intelectual, a ponto de se transformar em uma referência para nós outros. Então, por exemplo, aqueles que seguem as ideias de Jean-Baptiste Rustin, né, um contemporâneo de Kardec, que desvirtuou muito dos conceitos da reencarnação, a partir desta perspectiva de pensá-la em torno de culpa e castigo, né, eles pensam que Jesus é uma gênia, não reencarnou, não tinha. Por quê? Porque é puro, né, e só reencarnam aqueles que foram criados, mira, como espíritos perfeitos, né, e por conta do pecado original decaíram como criptógonos carnudos, uma espécie de parasita, de invertebrado, que vão ter que fazer a escala de reencarnação para expiar uma culpa de um castigo original. Nós não compreendemos a vida assim. Nós compreendemos a vida como um processo de aprendizagem. Nós compreendemos que a vida é natural, que nós somos criados por Deus simples e ignorantes.
né? Então, Deus sabia muito bem o que estava fazendo. Deus não errou. Não, o que fiz agora? Vão ter que reencarnar? Não. Assim é a lei da natureza. Por isso que eu fiz questão de terminar com a frase de Allan Kardec, quando ele nos diz, né? Nascer, morrer, renascer a progredir, progressar sem cessar, é a lei, né? É essa a perspectiva. Se podemos ou não fazer nossas intenções de programação, se vamos ou não cumpri-las, é outra coisa. A vida vai a nos dizer. Lo mais fantástico da vida é que a vida é, como nos disse Benjamin Franklin, livro aberto, novo capítulo que escrevimos a cada reencarnação, a cada nova existência. Não está escrito, não está programado, não está em la erraticidade dito que agora tenho que fazer tal coisa porque tem que ser, porque está programado. Não está programado. Eu tenho a intenção de melhorar. Eu tenho a intenção de resolver mis coisas com o racismo. Eu tenho que com a gana, com o egoísmo da plata, com os assassinos de minha madre, de minha família, e na encarnação. Eu tenho problema com isso. E lá em próxima encarnação eu tenho que trabalhar para ser feliz, para conquistar meu espaço evolutivo, para conseguir minha trajetória que vá à frente. É nessa perspectiva que eu penso. Yacira. Una pregunta de David Santamaría. Muy interesante conferencia. ¿Qué opina de las comunicaciones que Kardec publicó en su obra El cielo y el infierno bajo el título de Expiaciones terrestres? São muito interessantes. Eu penso que ao reunir, ao juntar conjunto de comunicações mediúnicas em la segunda parte do livro El cielo y el infierno, Allan Kardec tinha uma intenção que se cumpre muito bem, aunque uma parte considerável de los espiritistas não consigam alcançar a profundidade das enseñanças que Kardec nos diz. Por quê? Porque ele junta condições diferenciadas de los espíritos após o desencarne, após a morte do corpo físico, para nos ensinar duas coisas essenciais. Primeiro, que a vida continua depois da morte, a imortalidade da alma. E depois, que ela não é homogênea, que há grado muito variável de acordo com as situações que se encontram cada espírito em seu processo evolutivo. Então, ao fazer, e mira, Allan Kardec se utilizou de uma tipologia muito interessante, que poderia ser outra. Muito provavelmente esse nosso querido amigo David Santamaría, grande estudioso do espiritismo, estivesse com um material tão farto, tão qualificado de informações, e não conhecesse a classificação que Kardec disse, ele proponeria uma outra classificação. Mas, aún sim, ao analisar as diferentes mortes entre espírito generoso, evoluído, intelectual e moralmente, que poucas horas após o desencarne já consegue despertar, já consegue ter alguma capacidade, incluindo de comunicar-se mediunicamente, porque tem, aunque com algum grau de entorpecimento por el processo, já consegue ter clareza do que aconteceu. Ele nos traz, por exemplo, as distintas situações de espíritos suicidas. Muitos que vão volver depois de anos, décadas, ou tempo indeterminado, a uma nova reencarnação, sem sequer ter dimensão de que estiveram mortos, né? Que estiveram com uma situação em que eles quedaram sua própria existência. Tal grau de confusão mental. Aquilo que em la obra muito interessante de Ivone Pereira, ela chama de espíritos ovoides, né? Porque são espíritos que, como não conseguem ter clareza, estão num estado de sofrimento tão intenso, tão profundo, né? Têm tanta culpa, tanta dificuldade de compreender o que são, o que fizeram, que não conseguem fazer uma projeção de seu corpo mental.
e por não conseguirem fazer uma projeção de corpo mental, se apresentam para os outros como se fossem espírito ovoide. Me parece uma ideia muito interessante, aunque também uma descrição figurativa, mas porque mostra as distintas situações que nós outros temos. Eu penso que a grande contribuição é muito interessante. Muitas pessoas, em Brasil, por exemplo, muitos dizem que a obra principal de Allan Kardec é o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu penso que o livro dos Espíritos é o fundamental, né? O livro dos médiuns nos aporta sua contribuição de toda a empiria, de todo o método mediúnico, mas eu creio que uma obra muito pouco explorada por nós outros é o livro El Céu e Inferno, porque nos permite comparar com as situações que se apresentam hoje em nossas reuniões mediúnicas, os estágios que os espíritos nos aportam e, de alguma maneira, com algumas poucas diferenças, eu penso que se apresentam da mesma maneira. Né? Da mesma maneira. Então, é uma grande contribuição. Una pregunta de Rafael Chefo. Buenas tardes, excelente charla. Mi pregunta, ¿las facultades psíquicas prevalecen de reencarnación en reencarnación? Muchas gracias. É uma pergunta muito interessante, Rafael. Depende do aparato físico, porque nós não somos tudo aquilo que podemos ser. Muitas vezes, nossas condições físicas são limitadoras. Eu quero lhe dizer com isso que para uma pessoa hoje com retardo mental, com uma paralisia, que sofreu de paralisia cerebral, ou que tem uma situação que motivou uma oligofrenia, né? Isso não significa que aquele espírito é oligofrênico, que aquele espírito é um espírito que não tem inteligência, que não tem um arcabouço intelectivo que traz de outras existências, mas que naquela situação específica, durante aquela existência, ele não tem capacidade de se expressar em toda a sua magnitude. E isso acaba servindo também como um aprendizagem para ele e para sua família, para seus educadores, para a sociedade. Então, essa é uma perspectiva muito interessante para nós outros, para considerarmos, incluo aquelas pessoas que têm deficiências mentais. Mira, na perspectiva dos eugenistas, eu creio que em espanhol também se usa essa expressão, né? A eugenia, a ciência que queria purificar a humanidade com o assassinato ou de todos aqueles diferentes, de los deficientes físicos, mentais, etc. Na perspectiva espírita, a eugenia é uma atrocidade sem tamanho, porque desconsidera, incluo, para allá das razões humanistas que por si só já bastariam, né, já seriam suficientes, para a perspectiva de que nós somos muito mais e que após a morte do corpo físico, esse espírito retoma sua capacidade, aquilo que tem como essência seus aportes intelectivos, afetivos, psicológicos, energéticos de las existências anteriores. Assim como, por exemplo, os bebês, os chicos, muito chicos, 2 meses, 7 dias, 2 dias, ao morrer, não significa que o espírito se quedará até a próxima encarnação com 2 dias, com 7 dias, com 2 meses, né? Como um recém-nascido, um recém-nato, né? Ele regressa aquilo que ele tem como concepção dele mesmo. O corpo mental, o perispírito, se conforma de acordo com nós outros nos vimos. Em uma reunião mediúnica, eu pedi para que um querido amigo, que tinha sido nosso companheiro dirigente espírita do Centro Espírita Allan Kardec, descrevisse como ele estava. Por favor, meu amigo, descreva como está. Eu estou com uma calça azul, uma pantalha azul, pantalha, né? Calça, né? Sim. Uma camisa. Eu tenho dificuldade com as palavras. Assim, eu estou com gafas, meu cabelo é griso. Aí, eu esperei ele fazer a descrição. Falei, meu amigo, explique uma coisa.
¿por qué ustedes están con gafas? ¿Los espíritus precisan de gafas? ¿Ustedes no pueden mirar con perfección sin gafas? Ele aparentemente tiene una expresión de espanto y respondió para mí, mira, la vida toda, por toda la vida, yo usé gafas. Foram 72 anos de minha vida e eu não consigo. As fotografias, de fato, ele tinha uma gafa muito grande. Eu não tenho outra visão de mim mesmo sem elas. Então, quando eu projeto minha projeção mental, é minha projeção mental que eu tenho. É como me miro no espelho, é como tenho a visão de mim mesmo. Então, a mesma coisa acontece com as pessoas com deficiência, com aqueles que morrem em idade muito precoce, projetam aquilo que uma vez em la erraticidade, uma vez em el mundo de los espíritos, eles têm como visão de si mesmos. Muito interessante sua pergunta. Una pregunta Podríamos hablar mucho sobre eso. Sí, sí. Una pregunta de Leonor Bello. Buenos días, excelente. Tengo una incertidumbre. Tengo conocimiento que los espíritus desencarnados intercalan con los que aún están en su cuerpo físico. Sin embargo, ¿dónde se encuentran realmente? ¿Cómo deciden o con quién deciden su reencarnación? Essa é também uma pergunta muito interessante. E eu queria dizer, Eleonor, não é isto? Leonor, sim. Leonor Bello. Eleonor, eu queria dizer que estou muito feliz, muito tranquilo, porque vocês têm apenas uma dúvida. Eu tenho muitas perguntas, muitas indagações, e essa é uma delas, né? Mira, de acordo com o que penso, a partir das ensinanças de Allan Kardec e das pesquisas que nós temos feito, né, a ligação do espírito reencarnante se inicia em el momento da fecundação. Se inicia, mas só se completa em el momento do nascimento, da concepção. Isso é muito importante, incluso para pensarmos muitas dimensões disso. Há incluso uma resposta de los espíritos para Allan Kardec sobre a situação do aborto, que Kardec, os espíritos dizem a Kardec que muitas vezes, quando Kardec pergunta sobre os natimortos, os espíritos que não tinham condições de viabilidade para a existência, que na época dele era muito mais comum, muito mais comum do que é hoje. Mas assim, ainda assim, é uma situação presente em nossa vida. Ou porque tinha uma má formação congênita muito grande, uma anencefalia muito grave, uma atresia de canal medular, ou nasce assim, os dois rins. São situações que são incompatíveis com a vida. Incompatíveis. Então, Kardec hace essa pergunta para os espíritos e eles dizem, incluso, que muitas vezes há fetos que se desenvolvem e nascem e morrem em sequência sem que tenha um espírito habitado esse espírito. Está lá no livro de los espíritos. Então, a visão que necessariamente há sempre um espírito vinculado a um ovo, a um novo fecundado, a um embrião, é alguma coisa que precisa ser mais aprofundada em termos de estudo por nós outros. Porque sabemos que há aquele que não tem. Imagina uma outra situação, que não é também mais ficcional. Os embriões que são concebidos por proveta, por fecundação artificial, e que vão ficar anos, centenas de anos ou milênios congelados, né, num laboratório de pesquisa genética. Teremos, portanto, olhar, porque houve fecundação, espíritos que vão ficar congelados, inabilitados para a sua existência por dezenas de anos, séculos ou milênios, não me parece razoável. Então, me parece que é mais plausível que a ligação seja mais psicoenergética, que vá se dando ao longo do desenvolvimento embrionário,
que se aprofundiza ao final da gestação e se concretiza em el momento do nascimento. Tanto é verdade que não é frequente, mas é possível que espíritos que estão em processo reencarnatório façam comunicações mediúnicas ou participem de relatos de sua existência em el mundo de los espíritos. Estão em processo de esquecimento, de enfraquecimento, de preparação para o processo reencarnatório. Mira, como isso acontece com os espíritos que não sabem que desencarnaram, que entre uma existência e outra vivem no mundo dos espíritos como se vivos encarnados estivessem. Este processo me parece que é muito mais natural. É como se ele fosse, de alguma forma, vou usar uma expressão, capturado por uma lei da natureza, né? Então, é possível imaginar que haja uma multiplicidade, uma heterogeneidade de processos a serem estudados, descritos, analisados, que puedan nos aportar como se dá o processo reencarnatório. Eu penso que, por isso que eu disse, estou feliz porque vocês têm apenas uma dúvida, eu tenho muitas, porque são temas que nós temos muito que estudar, muito que dialogar com os espíritos, muito que desenvolver estratégias de investigação. E somos muito limitados por isso, porque para além da mediunidade, do processo de hipnose e regressão de memória, temos poucos elementos, poucas metodologias de investigação desse fenômeno. Sigue una pregunta de Celia Aldegalega. Cecilia, profesora Yolanda. Ya la leo. Nuestra amiga Celia Aldegalega de Portugal. Nuestro cariño para ella, igual que para todos, pero especialmente para ella. ¿Podrá acontecer que espíritus mucho más apegados a la cultura judaico-cristiana y al religiosismo, fundamentados en el sufrimiento y en el sacrificio, opten por expiaciones convencidos de que esa es la mejor forma de aprender? Querida amiga de Portugal, era para estar aí agora. Eu deveria estar em Portugal agora. Se não fosse a Covid, estaria agora estudando aí em Portugal. Penso que é também uma pergunta muito interessante, porque cada de nós tem nossos condicionamentos emocionais, afetivos, psicológicos, energéticos, culturales. Então, não creio, e isso eu digo com eu hablo com muita sinceridade. Não penso que haja apenas caminho para a humanidade, para o desenvolvimento espiritual. Eu penso que algumas pessoas que vivem em determinados contextos culturais que são marcados por essas dimensões cristianas, evangélicas, que se aportam em uma perspectiva de culpa e castigo, podem sim produzir para algumas pessoas caminho de desenvolvimento intelectual, moral, de progresso espiritual, mas que se hace normalmente em ambiente de muito sofrimento, de uma perspectiva de muita dolor. E creio que a contribuição que a filosofia espírita pode trazer para nós é exatamente na perspectiva de dizer, é possível sim outro caminho. É possível compreender a vida, não a existência material, nossa encarnação, não apenas como algum espaço-tempo em que o espírito é submetido a toda sorte de dolor, de culpa, de sofrimento, para assim, desprovido ou conseguindo suportar estas circunstâncias, alcançar estágio evolutivo. Não. É possível dizer para a humanidade que tem outros caminhos mais tranquilos, caminhos que são mais libertadores,
que nos coloca uma perspectiva de mirar para nossas limitações sem tanto sofrimento. Isso não cambia nossa responsabilidade. Eu fiz questão de afirmar a importância de incidir sobre o mundo, sobre a sociedade, de produzir a justiça social, a fraternidade, o amor, né? Mas numa outra perspectiva. Não tenho que ser um missionário perfeito nesta encarnação. Eu posso ser alguém que, a partir de la percepção de mis limitações, pueda aprender a lidar com elas e superá-las, numa perspectiva de desenvolvimento, de crescimento mais substantivo, com menos sofrimento e mais felicidade. Eu penso que a visão espírita, laica, livre e pensadora é libertadora nesse sentido. Libertadora. E deve ser ofertada para aqueles que estão bem onde estão, que sigam em paz. Para aqueles que estão bem em sua religião, em seu sistema filosófico, né? Eu penso que se estão bem. Mas nós outros temos uma perspectiva que é capaz de dialogar com aqueles que não veem nesse sistema religioso filosófico perspectivas concretas, que veem eles como um sistema que foi superado por la história humana. E me parece que esta é a situação em boa parte da Europa e mesmo das Américas. Eu conheço menos a realidade do mundo oriental, né? Eu não sei até que ponto as teorias e religiões aportadas são capazes de libertar. Penso que tem limitações muito grandes, particularmente por conta também da presença de problemas muito semelhantes em el sistema islâmico ou mesmo em las filosofias indianas orientais. Mas, de qualquer maneira, numa perspectiva de não ser possuidor da verdade, eu creio que nós temos uma ferramenta libertadora e progressiva, que é o Espiritismo. Una pregunta de Euridice Guaramato. Saludos, doctora de Mar, desde Caracas, Venezuela. Le pregunto, ¿por qué hay casos de reencarnación donde las personas demuestran habilidades y destrezas que adquirieron en otras vidas? Niños prodigios, por ejemplo, y en otros muchos casos no es así. Me gostaria muito de saber por que isto acontece. Eu não sei explicar por quê. O que nós outros temos são evidências nesse sentido, né? É como se de alguma forma, e aqui eu não quero ter uma explicação definitiva, né? Mas é como se de alguma forma, em algumas situações, vazasse. Não sei se essa expressão existe em espanhol. É como se a regra não se aplicasse em sua essência. Porque a regra é o esquecimento do passado, que tem uma função essencial. É como se a cada reencarnação nós outros fizéssemos um reset em nosso computador, em nosso HD. Vamos resetar. Nós continuamos a ser alguma coisa, mas as trilhas principais são apagadas, permitindo uma reconfiguração, uma reformatação de nossa existência. Mas somos, em essência, a mesma coisa. Por alguma situação, em algumas existências, que são exceções, algumas das habilidades, algumas das características são preservadas, incrivelmente preservadas. Então, em pequena idade, são crianças que são prodígios do piano, que são prodígios da pintura, ou de línguas, ou de alguma outra coisa, que maravilham, e que, de alguma maneira, são pontos de reflexão sobre a imortalidade e sobre a evidência, uma das evidências da reencarnação. Outro dia eu conversava com meu amigo Mauro Espínola, que está escrevendo um livro muito interessante sobre reencarnação, do porquê ele não tinha acrescentado como estratégias de investigação da teoria da reencarnação as crianças prodígios. Porque me parece muito interessante
ele considerou as memórias de vidas passadas, as experiências de terapias de vidas passadas, né, de regressão de memória, e não considerou as situações de crianças prodígios. E me parece que são, sim, exemplos muito interessantes que chamam muito atenção. Agora, o que explica, eu não sei dizer, qual é o mecanismo específico, só sei que em algumas circunstâncias, que são raras, mas são espetaculares, isto acontece. E isso em toda a história da humanidade. Não é um fenômeno criado a partir de 1857, quando Allan Kardec publica o Livro de los Espíritos. Então, se inscreve como uma exceção em la história da natureza. Creo que te queda una sola pregunta, además. Okay. Una pregunta de Emily. En primer lugar, gracias por la exposición de sus reflexiones. ¿Por qué, en su opinión, en los libros de Kardec, los espíritus y Kardec hablan de expiaciones y pruebas? Según usted, las expiaciones no existen. ¿Cuál es entonces su interpretación de las expiaciones que proclama el espiritismo? Gracias. É muito importante, porque penso que Allan Kardec trabalha com uma equipe de espíritos marcadamente formados na estrutura do pensamento ocidental e, mais especificamente, do pensamento católico. A cultura dominante de sua época, aunque ele seja um grande representante do iluminismo, do racionalismo científico moderno, mas ele tem uma produção cultural que está fortemente marcada pelo contexto de sua época. Ou seja, o texto e o contexto são muito significativos em la análise que temos de uma obra produzida há mais de um século e meio. Eu penso que é possível, é necessário, é imprescindível fazer uma releitura das contribuições de nosso querido maestro Allan Kardec. E entre elas, uma fundamental é repensar a dimensão de provas e expiações que não necessariamente precisam ser feitos em el marco da culpa e do castigo. O problema não é as provas e as expiações. Eu creio que é muito plenamente concebível, do ponto de vista filosófico, a necessidade para os espíritos de as provas e as expiações, que são momentos, são acontecimentos, são situações que colocam o espírito em profunda reflexão, que fazem com que ele coloque seu livre-albedrío em funcionamento, que tenha que fazer opções, que tenha que assumir responsabilidade sobre suas opções, sobre suas ações. Mas livre não precisa estar circunscrito à ideia de culpa e de castigo. Então, se eu, de alguma maneira, trouxe nesta charla a ideia de que o problema são as provas e expiações, é uma visão equivocada do que eu quis aportar a vocês. O que eu quero trazer com muita profundidade, como núcleo constitutivo da ideia de uma visão contemporânea da reencarnação, é que é possível, que é necessário avançar para se libertar das amarras da culpa e do castigo. Provas e expiações são circunstâncias da situação. Mira, eu dei o exemplo del chico que nasce com uma má formação congênita porque seus padres abusaram do uso de drogas. É uma prova? É uma expiação? Sim, de alguma maneira, para que aquele espírito vá a funcionar. O que diz é o seguinte: não se pode explicar que aquela circunstância se dá porque na reencarnação passada ele era um traficante de drogas e agora tem que nascer obrigatoriamente. Uma espécie de olho por olho, diente por diente, de uma pena de italiano que não cessa nunca, e que não coloca em cena o livre-albedrío, a liberdade, a autonomia do espírito que vai se construindo progressivamente a cada reencarnação. Então, eu agradeço muito a sua pergunta, porque creio que me permitiu aprofundizar este aspecto
e aclará-lo, espero que sim, né, de uma forma mais clara. Mira, não se trata acá de desconsiderar, de considerar Allan Kardec desatualizado. Se trata de valorizar sua enorme contribuição, né, e apoiá-la numa perspectiva do espiritismo para o siglo XXI. Estamos em el siglo XXI. Temos outros desafios, temos outro mundo, outra sociedade, outra cultura, outras necessidades, e é com ela que temos que dialogar. Aparte de las muchísimas felicitaciones que tienes de Mercedes, de la Asociación Espírita Andaluza, de Daniel de Guatemala, de Alcione, de nuestra querida presidenta que te escribe aquí con mucho cariño. Querido amigo, nuestras felicitaciones por el estudio profundo y la grande contribución al conocimiento. Felicitaciones una vez más al CIMA por excelente evento. Eres invitado permanente. Tendremos que invitarte muchas veces más a que des otras conferencias con nosotros. Está la gente muy agradecida y muy contenta por tu participación. Pueden abrir los micrófonos y felicitar al conferencista, como hacen siempre. Nos vemos el próximo domingo con Nieves Granero. Estaremos hacia una nueva conciencia. Gracias, además. Mucho cariño.